Livro de Amós, um livro abençoado, também que fala da profecia de Amós. Já inicia o livro no capítulo 1, falando das ameaças contra as nações diversas, porque eles estavam agindo em transgressão, eles não estavam agindo de acordo com a palavra de Deus e o que era ensinado para eles ali. Eles estavam pensando somente em guerra, pensando somente em seus castelos, em suas próprias riquezas. E nós sabemos de uma forma muito clara que não tem a mínima condição de viver servindo dois deuses, dois senhores. Ou serve a Deus ou serve ao dinheiro. E eles estavam perdidos ali naquele momento, pois estavam focados mais em suas riquezas. No capítulo 2 de Amós, no versículo 1, diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4, não surtarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzir eles a cal. Parte B do versículo 2. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Então, assim, o Senhor já estava alertando aquele povo sobre o que ia acontecer e teve que acontecer essa morte, porque eles não estavam crendo naquilo que o Senhor estava falando e todo aquele povo, todas aquelas nações foram ameaçadas. Judá foi ameaçada, Israel foi ameaçada. Fala aqui de uma forma muito grande o castigo contra a maldade de Israel. Olha aqui no capítulo 3, no versículo 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha pressa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os seus profetas. Gente, é muito forte. Eles tinham aquela oportunidade de Deus estar falando com eles assim, intimamente, proximamente, e mesmo assim eles estavam ali em pecado, estavam ali pensando só em transgredir. Nós estavam pensando nas mulheres, porque as mulheres de Samaria também foram ameaçadas. Eles estavam com a cegueira muito grande espiritual. Aqui no capítulo 4 de Amós, no versículo 12, nos diz: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Então aqui o Senhor está falando de uma forma muito clara que ia ferir, que ia ter o castigo, que ia ter o juízo, porque eles estavam declarando coisas que não era para serem declaradas. E quando fala aqui de preparar para encontrar com Deus, é sobre a justiça de Deus, sobre o juízo de Deus que estava diante deles ali. Deus exige justiça e não sacrifício. Eles achavam que por causa das transgressões deles, eles tinham que ficar fazendo sacrifícios, matando animais inocentes, inclusive. Só que não era isso que o Senhor queria. Deus queria o coração deles. Queria uma vida diante da palavra, uma vida em retidão, uma vida em comunhão. Só que eles estavam oferecendo sacrifícios e o Senhor falou que não era isso que ele queria. Aqui no capítulo 5, no versículo 22, ele diz: E ainda que me ofereçais holocaustos, que é sacrifícios, e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Versículo 24. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perente. Gente, é muito forte. É muito forte. E ele termina dizendo assim: Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então aqui Deus, de uma forma muito sucinta, ele fala que ele não queria sacrifícios, que ele não queria holocaustos, que ele não queria matança de animais, mas queria uma vida de retidão, que eles andassem de acordo com a palavra. E o Senhor
começa a mostrar algumas visões para Amós, como a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo, falando que no meio deles ia ser comido todas aquelas ervas. Então estava falando sobre escassez. Ele foi acusado de conspirador, o povo não creu nele. No capítulo 8 vem a visão do cesto de frutos, né, que fala que chegará um tempo de cântico, um tempo de alegria, um tempo de multiplicação, só que seria a multiplicação de cadáveres e que o Senhor estaria em silêncio. Fala que a ruína de Israel está bem próxima. No capítulo 9 fala que os juízos de Deus, eles são inevitáveis, que não tem como escapar. Meu Deus, isso é muito forte. No capítulo 8 de Amós, no versículo 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E é isso que o Senhor ia fazer com aquele povo, porque eles tinham tudo fisicamente falando, mas eles iam sentir fome da palavra de Deus. No capítulo 9 fala da restauração da visão do povo de Israel, depois de tanto sofrer, depois de tanto penar, depois de sentir na pele, de ter várias visões, de ter várias respostas, de ter várias palavras, de que o juízo viria sobre eles. Aqui no capítulo 9, no versículo 9, nos diz assim: Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então aqui ele já estava alertando, já estava falando que ia acontecer, que ele ia sacudir aquele povo, que ele ia fazer justiça, porque o povo não estava ouvindo. Capítulo 9, versículo 14 nos diz: aqui eles já tinham aberto os olhos espirituais, a cegueira já tinha passado, o escape, a provisão já tinha chegado. Capítulo 9, versículo 14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, farão pomares e lhe comerão do fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Deus é um Deus mau? De forma alguma. Só que Ele quer que cada um perceba onde que está errando, perceba o que tem que ser mudado, perceba que somente Ele é Deus, para que Ele possa reinar de fato, para que Ele possa governar a vida, que ele não era só de poucas pessoas, era de várias nações. E mesmo assim o Senhor permaneceu com a tua palavra, o Senhor não desistiu, e aquele povo entendeu e aquele povo percebeu que não há um outro caminho, que não é por sacrifícios, não é matando bichos, não é holocaustos, e sim obedecendo a palavra do Senhor. E assim também é nos dias de hoje, que nós possamos sempre obedecer às palavras de Deus, servir uns aos outros, sem holocausto, sem sacrifícios, porque não é isso que o Senhor quer. O Senhor só quer uma vida de acordo com a sua palavra, mantendo Ele como prioridade, matando a nossa carne, matando o nosso eu e mantendo a palavra de Deus como nossa prioridade, como nosso discernimento e como nosso objetivo final. E alcançando outras vidas também. Amém? Que Deus nos guarde, nos livre de todo mal, nos livre das pestes, nos livre de pessoas más, de pessoas que tentam nos humilhar ou denegrir a nossa vida, a nossa imagem, e caiam todos por terra no nome de Jesus, e que sejamos sementeiras abençoadas e que nenhum mal venha a ser sobre a nossa vida, porque o Senhor, Ele é um Deus justo e Ele guarda os seus. Eu creio nessa palavra, que nós possamos crer nessa palavra e que nenhuma cegueira espiritual venha acontecer com nenhum de nós, para que nós estejamos atentos na tua palavra, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.